E aí, pessoal? Firmes. Seguindo aí para a nossa penúltima aula de revisão pro simulado de vocês. Aulas 9, 10, 11 e 12. A gente deu sorte que nesse bloco, nesse conjunto de aulas, a gente fala de quase todas as propriedades que nós chamamos de coligativas, né? A única exceção em relação às propriedades coligativas que a gente vai falar é a osmose, a pressão osmótica, que a gente fala na aula 13D, tá bom? Mas na aula 9, 10, 11 e 12 a gente fala de pressão de vapor e como esse valor, junto com algumas outras propriedades de um líquido, se alteram pela adição de um solvente. Então a pressão de vapor, a gente chama de pressão de vapor o momento em que existe equilíbrio dinâmico entre a fase líquida de um solvente e a sua fase gasosa, ou seja, o seu vapor. Tá? Essa pressão de vapor ela vai depender da natureza do líquido, ou seja, da maneira com que esse líquido vai interagir, as suas moléculas vão interagir, a partir de uma propriedade que nós chamamos de volatilidade. A volatilidade ela é uma propriedade que indica a facilidade que o líquido tem de passar de líquido para vapor, né? Até mesmo na temperatura ambiente. Que a gente sabe que o líquido ele passa para vapor mesmo sem a necessidade de um aquecimento. Tá? Isso tem a ver com a volatilidade. E não só isso, depende também de temperatura. Quando a gente aquece o líquido, ele tende a passar de líquido para gasoso. Então, depende da natureza desse líquido, né? Mas, assim, especificamente, depende da maneira com que as moléculas desse líquido interagem, depende das interações intermoleculares das moléculas de um líquido, tá bom? Pressão de vapor. É importante discutir a pressão de vapor porque ela se relaciona com o ponto de ebulição de uma substância, ou com a temperatura de ebulição, ou com a própria ebulição da substância. Tá? Para que um líquido consiga passar do estado líquido para gasoso, ele tem que ultrapassar o que a gente chama desse equilíbrio dinâmico. Tá? Para ele ultrapassar isso, né, a pressão atmosférica exercida sobre um líquido tem que se igualar, a pressão de vapor, na verdade, ela tem que se igualar à pressão atmosférica exercida sobre um líquido. Né? Então, para a gente fazer um líquido evaporar, a gente tem que aquecer ele ao ponto de que ele faça com que a sua pressão de vapor se iguale ou fique maior à pressão atmosférica, obviamente. Né? Quando isso aqui é atingido, o nosso líquido ele começa a entrar em ebulição, ele começa a ferver. Certo? Por isso que isso aqui justifica alguns fenômenos como, por exemplo, é muito mais fácil eu aquecer um copo de água, 1 litro de água, por exemplo, aqui nas regiões altas do sul de Minas Gerais, do que aquecer uma caneca com 1 litro de água na praia, por exemplo. A pressão exercida num lugar mais baixo é muito maior devido à maior coluna de ar. Portanto, se eu quiser aquecer 1 litro de água, eu vou fazer isso com mais rapidez aqui no sul de Minas, que ele é mais alto do que na praia, por exemplo. Certo? Pressão de vapor tem que se igualar à pressão atmosférica para um líquido evaporado. Agora que a gente entende mais ou menos a pressão de vapor, a gente consegue estabelecer uma relação entre a pressão de vapor de um solvente e o quanto isso vai variar em relação à quantidade de soluto que é adicionado nesse solvente. Com isso a gente discute 3 propriedades que chamamos de coligativas, por causa da união entre solvente e soluto, que é a tonoscopia ou tonometria, ebulioscopia ou ebuliometria, crioscopia ou criometria. Tá? A tonoscopia fala sobre a alteração na pressão de vapor a partir da adição de um soluto não volátil num solvente. Mais especificamente, mais uma vez, um detalhe que não pode faltar, a tonoscopia discute, na verdade, o aumento da pressão de vapor, tá?
pela adição de um soluto não volátil. A ebulioscopia discute o aumento também da temperatura de ebulição pela adição de um soluto não volátil. Se a pressão de vapor aumenta na tomoscopia, consequentemente vai aumentar na ebulioscopia também, tá bom? E a crioscopia, por último, é a propriedade coligativa que discute o abaixamento da temperatura de fusão de um líquido pela adição de um soluto não volátil. O estudo dessas propriedades parte do princípio de que as partículas sólidas que se dispersam pelo solvente, né, que viram uma solução, se dispersam pelo solvente, elas vão atrapalhar a evaporação, né, na superfície do sólido, o desprendimento de líquido para gás, e no caso tanto da ebulioscopia quanto da tomoscopia, por isso que existe um aumento dessas duas propriedades, da pressão de vapor e da temperatura de ebulição. E na crioscopia, né, quando um líquido vai entrar na sua fase sólida, as partículas vão se aglomerar, vão ficar mais juntas. E as partículas sólidas dispersas ali vão atrapalhar isso, por isso que existe um abaixamento. Ou seja, quando existe um aumento na temperatura de ebulição, eu preciso aquecer mais uma substância para que ela entre em ebulição. E para eu congelar uma substância, eu preciso tirar menos energia, eu preciso esfriar mais. Isso quer dizer abaixamento, isso quer dizer aumento. Todas essas propriedades coligativas, elas vão depender da natureza desse soluto. Existem dois tipos de soluto, iônico e molecular. Tá? O molecular ainda tem uma divisãozinha. Tá? O iônico, tá bom? Solutos de natureza iônica, quando adicionadas em seu solvente, elas vão passar pelo processo de dissociação. Certo? Então, por exemplo, aqui o NaCl. Se eu coloco 1 mol de NaCl num solvente, ele vai se dissociar em Na+, e Cl-. Então, 1 mol de NaCl gera 2 mol de partículas. 1 mol de partícula iônica gera, nesse caso, 2 mol. Pode variar, depende de como vai ser a dissociação do meu soluto iônico. Mas 1 mol de uma substância iônica, nesse caso, vai gerar 2 mol. A gente pode ter uma substância molecular também que passa pelo processo de ionização. HCl, por exemplo, se a gente coloca ele no solvente, 1 mol desse HCl vai gerar 2 mol de partículas. 1 mol de partícula em solução viram 2 mol. Agora, existem solutos moleculares de natureza não iônica. Tá? Nesse caso, o número de partículas não vai se alterar, porque não existe dissociação ou ionização. Então, reparem que sempre que a gente tem a presença de íons, tá bom? A gente tem um aumento do número de partículas de uma substância quando ela está na presença de seu solvente, que geralmente é a água. Tá? Enquanto alguns moleculares, né, por exemplo, o açúcar, nesses casos não existe alteração aí no número de partículas deles. Todos esses aumentos e diminuição podem ser calculados por relações aí, que são chamadas aí de lei de Raoult. Tá bom? Por exemplo, a pressão de vapor. Se eu quiser saber a pressão de vapor a nova pressão de vapor da solução, eu multiplico a fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente. Só que se eu quiser saber a quantidade que diminuiu dessa pressão de vapor, eu vou calcular que essa quantidade de pressão de vapor, esse abaixamento na pressão de vapor, é igual à fração molar do soluto vezes a pressão de vapor do líquido puro, ou seja, solvente. Tá? No caso da ebulioscopia e da crioscopia, para a água, nós temos aí uma quantidade fixa tanto de aumento quanto de diminuição na ebulioscopia. Para cada mol de partículas de um soluto, eu tenho um aumento de 0,52 graus Celsius na temperatura de ebulição da água. Na crioscopia, para cada mol de partículas, a gente tem um abaixamento de 1,86 graus Celsius. A gente tem menos 1,86 graus Celsius para cada mol de partículas.
Importante saber disso, na água, tá bom? Isso aqui ele consegue dar pra gente uma visão bastante interessante de algumas aplicações, por exemplo, do efeito crioscópico, né? O efeito crioscópico, ele basicamente está falando de como a gente atrapalha a água em passar do estado líquido para o estado sólido. Isso é bastante útil, por exemplo, nos radiadores dos Estados Unidos, né? Nesse caso, a água que fica no radiador dos carros não pode congelar devido às baixíssimas temperaturas, né? Principalmente países que têm neve. Então, nesse caso, a água de radiador ali possui sais dissolvidos que vão impedir esse congelamento, por exemplo, tá bom? É adicionado sal nas vias para que evite o congelamento da água ali, fazendo com que os carros derrapem e coisas desse tipo aí. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham revisado bem o conteúdo. Até já!